Bom, pessoal, quem quer amadurecer, quem quer se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa bem desenvolvida mentalmente, emocionalmente, ah, ela precisa meio que conhecer o que é a maturidade. Senão ela não vai saber o que significa o amadurecimento, quando ela amadureceu, ou se ela está no mesmo lugar. Então, para isso, existe um livro muito bom para você para fazer você conhecer quais são as características de uma pessoa madura, de modo geral, tá? Então esse livro eu quero indicar aqui para vocês. Eu já falei sobre ele aqui em alguns vídeos, mas eu quero indicar especialmente nesse vídeo, apenas ele, que é esse aqui, As 33 Marcas da Maturidade e Outros Ensaios. É do Brett Mackey e da Kate Mackey. É um casal que escreveu esse livro, tá? E o que são essas 33 marcas da maturidade? Nada mais são do que as 33 características, né? Marcas, características de uma pessoa madura. Como que é uma pessoa madura? Quais são as ações de uma pessoa madura? Quais são as características? O que é que meio que define uma pessoa madura? E claro que não é apenas uma característica, existem várias características. E aqui ele separa 33, né? Talvez sejam as principais características, né? Então, existem essas 33 características que ele seleciona e coloca nesse livro, e ele faz uma breve explicação dessas características. Então, este livro é muito bom nesse sentido, para fazer você conhecer quais são as características de uma pessoa madura. E conforme você vai conhecendo, você consegue ir meio que se colocando onde você está. Você está mais para uma pessoa imatura ou para uma pessoa madura? Será que realmente você tem essa marca? Será que realmente você tem essa característica, né, de uma pessoa madura? Então ele fala um pouco da crise da maturidade aqui nas pessoas, e dá essas 33 características, tá? Só para vocês entenderem aqui, por exemplo, algumas dessas características. A primeira, por exemplo, ele fala aqui que uma pessoa madura faz uso do seu potencial. É característica de uma pessoa madura fazer uso do seu potencial. Ela compreende o que ela consegue fazer, a sua capacidade atual. Ela sabe o que ela consegue e o que ela não consegue fazer. Ela tem noção das suas capacidades, das suas qualidades e das suas incapacidades e dos seus defeitos também. Ela conhece o que ela sabe e o que ela não sabe. E ela faz uso do seu potencial. Ela usa as suas capacidades, ela faz uso delas. Ela faz uso do seu conhecimento. Tá? Uma outra característica aqui, que é a terceira do, do homem maduro, da mulher madura, é que ela está sempre aberta, essa pessoa está sempre aberta ao conhecimento. Uma pessoa imatura é uma das características, pelo menos, né? Existem várias também características da imaturidade, e por vezes nós temos algumas delas. Mas é uma das características de uma pessoa imatura a falta de abertura para o conhecimento. É uma pessoa que se fecha para o conhecimento, se fecha na própria ignorância. Ela acredita que o que ela sabe no momento é suficiente para ela viver todo o resto da sua vida. Ela não está nem aí para o conhecimento, para conhecer outras coisas, para estudar, para ler, para buscar sabedoria. Ela, para ela, tanto faz, não importa. Ela está fechada, se fecha para o conhecimento. Ela não se preocupa em ler, em estudar, em ler um livro, ler uma filosofia, literatura, buscar sabedoria nas fontes mais antigas, né, que duraram no tempo e são fontes dignas da nossa atenção, por vezes. Por exemplo, o conhecimento das Sagradas Escrituras, né, tem alguns livros de filosofia, Platão, Aristóteles, por exemplo, alguns livros de literatura, literatura clássica, então a pessoa não está nem aí, tá? Uma outra característica muito interessante de uma pessoa madura é que geralmente ela cria mais e consome menos. Enquanto nós somos crianças, por exemplo, a gente consome mais, a gente não cria quase nada, né? Praticamente nada. Só que a gente só consome, só consome. Conforme a gente vai crescendo,
a gente vai adquirindo habilidades produtivas, nós começamos a produzir, a criar. Por exemplo, criar conteúdo na internet é uma forma de criar. Criar criações artísticas, por exemplo, criações artesanais, né, manuais. Então você começa a criar mais, né, e consumir menos. Você já não se preocupa tanto em querer consumir tanto quanto você consumia quando era criança. A mesma quantidade. Você vai diminuindo o consumo e vai criando mais. Então essa é uma característica. Uma outra característica muito interessante também é capaz de manter a concentração. Uma pessoa madura consegue manter a concentração. A imatura, ela se deixa levar por qualquer distração, qualquer coisa que lhe interesse mais do que aquilo que ela está fazendo no momento, ela desiste daquilo e leva sua atenção para aquela outra coisa. E com as redes sociais, isso é multiplicado por 10, né? Então, você às vezes precisa ler um livro e de repente toca a notificação do celular. Você vai, deixa o livro e vai olhar o celular. Se isso acontece com frequência e com relação a outras coisas também, né? Se você não consegue manter a concentração no que você está fazendo, naquilo que você quer, não apenas numa atividade, mas eu digo nos objetivos também de longo prazo. Você não consegue manter a concentração em um objetivo de longo prazo, isso pode sinalizar uma característica de imaturidade. Tá? Então tem 33 aqui. Uma outra característica, do número 23, assume os erros. É muito comum a gente ver pessoas imaturas quando cometem qualquer tipo de erro, elas tentarem se esconder, né? Tentarem falar que não cometeram aquilo, que não fizeram, e elas não assumem. Mesmo quando vem à tona ali o erro dela, ela não assume. Ela prefere dizer que não fez, né? Então isso é uma característica de imaturidade. Qual é a característica da pessoa madura? É dizer, não, foi eu que fiz, eu realmente fiz isso. Se foi algo ruim, né, é um erro mesmo, você fala, infelizmente, mas foi realmente eu que fiz. Isso realmente aconteceu. E assumir o erro e a responsabilidade por aquele erro. E, se possível, tentar corrigi-lo. Então, a pessoa madura assume seus erros. Ok? O que mais aqui? Mais algo interessante, por exemplo? Vamos ver aqui. Exercita a paciência com os defeitos dos outros, né? Nós somos muito... nós não conseguimos, digamos, suportar o defeito de outras pessoas, né? Isso é comum. A pessoa madura, ela consegue suportar o defeito das outras pessoas por meio da paciência. Então ela exercita a paciência, sabendo que a gente também tem defeitos, né? Então ela sabe, a pessoa madura, ela sabe que ela tem defeitos, e quando ela encontra o defeito de outra pessoa, ela exercita a paciência. É uma oportunidade dela ficar mais paciente, dela se fortalecer, né, para suportar isso. Então é uma característica também da pessoa madura. E várias outras aqui, né? São 33, ok? E é um livro curto. Ele faz uma explicação de mais ou menos uma página sobre cada uma dessas características, né? E no final ele apresenta também alguns ensaios aqui. Alguns ensaios sobre, por exemplo, noções básicas de responsabilidade pessoal. Por que é tão difícil assumir nossos erros? Então ele deixa aqui, escreveu também alguns ensaios sobre esses temas relacionados à maturidade, fora essas 33 marcas, tá? Então é um ótimo livro para quem está buscando se desenvolver como pessoa. Nós não somos totalmente, plenamente maduros ainda, tá? Principalmente se você é jovem, é mais certeza ainda que você não é maduro, ainda não é madura. Às vezes a gente acha que a gente é, né? Não, eu sou maduro, eu já amadureci, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, que eu já estou casado, eu já sou pai, eu já sou maduro. Não, eu não sou maduro ainda. Então a gente está buscando amadurecer, né? Para isso a gente precisa conhecer as características de uma pessoa madura, como é o
caso desse livro aqui, que nos apresenta, e conhecendo buscar essas características, né? Por meio das virtudes, por meio da oração, da vida espiritual, e de vários outros meios, né, que nós temos. Então, fica a indicação aqui desse livro, As 33 Marcas da Maturidade. É o mesmo autor que escreveu A Arte da Masculinidade, tá? Que é outro grande livro também, mas mais específico para os homens. Esse aqui serve para homens e mulheres, velhos, pessoas de meia idade, adultos, crianças, jovens, serve para todos aqui, ok? As características são praticamente universais. Então fica a indicação desse livro. Se vocês gostarem, quiserem adquiri-lo, eu vou deixar aqui o link na descrição. Vocês podem comprar ele diretamente da Amazon, ok? Muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.